hebraico bíblico com o professor Walter Alexandre, que é escritor renomado, né? Ele é teólogo e também ele é acadêmico de direito. E, sobretudo, também já fez vários cursos nessa área aí de escatologia e tem alguns livros escritos, é escritor. Aí o material depois, no final, ele vai estar apresentando aí e falando um pouco mais. Então, a palavra está contigo, meu nobre, você fazer uma introdução e aí a gente vai estar desenvolvendo esse trabalho, esse tema. Olha, eu vou ter perguntas, hein? Umas perguntas boas aqui. E os ouvintes também pode mandar alguma dúvida aí pelo Facebook, a gente vai estar dentro do possível tentando atendê-los. A palavra está contigo, meu nobre. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje nós estamos aqui para tratar sobre o Apocalipse. Realmente é um assunto que sempre está em voga, né? Que chama a atenção das pessoas, principalmente quando nós ouvimos alguma notícia sobre guerra. Então as pessoas elas ficam ali alarmadas, querendo saber, né? E aí muitas pessoas ficam com medo, né? Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre o Apocalipse, né? O que Jesus ele falou sobre o Apocalipse, sobre o fim de um tempo, né? Qual que é a mensagem de Jesus? Como que nós devemos ser guiados, né? Para que a gente possa ter um guia, um horizonte, nós precisamos de conhecer a origem. Como que o povo do Antigo Testamento tratava essas questões do escatom, né? Do fim do tempo, dos ciclos, né? Como que se desenvolveu essa ideia de um fim, né? A ideia milenarista, para que a gente possa entender a mensagem do Novo Testamento, Dr. Wagner. Muito bem. Para aquela pessoa que é totalmente leiga, que na verdade a pessoa que tem um curso básico de teologia, ela já tem uma noção da terminologia básica, vamos dizer assim. Mas para um leigo, o que seria o termo escatologia, né? E o que seria o termo apocalipse? Então, são variáveis, né? A palavra escatom, ela tem uma terminologia ali no grego relacionada ao estudo do fim, da chegada de um período relacionado à vinda messiânica, né? Para a implantação do milênio aqui na Terra. Esse é o conceito que os cristãos eles tiraram do Novo Testamento, né? Já a palavra Apocalipse é uma palavra que você já encontra, por exemplo, no livro de Apocalipse, que relaciona-se uma mensagem já relacionada ao fim de uma era, ao fim de um tempo, né? E aí você tem, no Antigo Testamento, um livro que é tido como o Apocalipse do Antigo Testamento, que é o livro de Daniel, né? Então, se a gente entender o livro de Daniel, nós vamos entender a mensagem de Cristo e o próprio livro de Apocalipse. Muito bem. O tema foi colocado aqui de maneira proposital, né? Escatologia na igreja e na faculdade. Existem diferenças? Porque na igreja a gente trabalha sempre com a ideia futura, né? A ideia do escatologia como a doutrina das últimas coisas ou os últimos acontecimentos que acontecerão sobre a humanidade. Mas eu queria trazer para os nossos ouvintes, no decorrer do programa eu quero que você pontue algumas coisas, que existem outras ideias que é pouco comentada. Exemplo, tem uma ideia chamada de conceito pretérito, né? Que diz que o livro do Apocalipse, que foi escrito, e eles não afirmam que foi João, diferentemente daquela conceito básico de escola bíblica dominical que você vê no dia a dia, eles afirmam que é um autor que usou um pseudepígrafo, né? Colocou o nome de João para dar peso ao que foi escrito. Mas que na verdade era um judeu convertido, anônimo, que escreveu. E o que ele escreveu num contexto do que estava acontecendo no Império e que tudo aquilo ali se cumpriu no primeiro século. Ou seja, até o ano 100
depois do nascimento de Cristo. Então existe esse conceito chamado pretérito. Existe um segundo conceito também interessante, que é chamado histórico. Nesse conceito histórico, já dizem que algumas coisas já estão se cumprindo desde o primeiro século e que algumas outras ainda vão se cumprir. Ou seja, a história está sendo desenrolada. E um terceiro contexto, que acredito que até a Igreja Católica defende bem, que é chamado de idealista, né? Que vai dizer que o Apocalipse, na verdade, é simbologia, tudo simbólico, tudo metafórico, tudo alegórico, e que, na verdade, ali a ideia é que vai trazer a ideia do bem contra o mal. Esses três, embora muito conhecidos, não são conhecidos dentro da igreja. É pouco falado. E eu ainda trouxe um quarto aqui, que é o chamado Teologia da Esperança, que é a ideia de que o Apocalipse, na verdade, ele tem uma ideia de trazer uma esperança. Então, esses conceitos que eu queria focar hoje com o ouvinte, para que ele saia um pouco do senso comum e explore. Eu tomei um pouco do espaço aqui para poder introduzir esse tema. Dito isso, eu queria que você, já dentro desse assunto, falasse um pouco sobre como que a teologia ela vai pontuar essa questão da pretérita, histórica, idealista, se você puder citar algum teólogo, né? E se existe base bíblica para isso. Por exemplo, a pretérita, existe base bíblica, a histórica, a idealista. Aí tá contigo, você é o escatólogo hoje. Maravilha. Então vamos começar então falando sobre o livro de Daniel, né? Eu falei que se a gente entender o livro de Daniel, nós vamos entender a ideia de escatologia do Novo Testamento e o próprio Apocalipse. E aí, respondendo a primeira pergunta, existe diferença da teologia da igreja com a teologia acadêmica? Existe sim, né? Existe sim, por quê? Porque a teologia denominacional, ela vai se basear, dependendo do segmento cristão, na linha teológica, né? Então, por exemplo, a igreja reformada, a igreja pentecostal, na grande parte, ela se baseia no dispensacionalismo, né? Que a história é contada em dispensações, né? E aí você tem a última dispensação, que seria a dispensação onde Jesus viria e implantaria o milênio aqui na Terra, correto? Mas na acadêmica, principalmente na universidade, aqui no Brasil e lá fora, aqui ainda é muito tímido, mas lá fora os estudos são bem desenvolvidos. Você tem ali pessoas que são referências, entre elas você tem John Collins, você tem um perito no livro de Daniel, que é o Philip R. Davis. Você tem outros autores, né, que estudaram de maneira pormenor o livro de Daniel, e eles desenvolveram uma terminologia que eles conceituaram que o livro de Daniel, ao invés de ser um livro escatológico, ele é tido como uma literatura apocalíptica, né? E o que é uma literatura apocalíptica? Por exemplo, para a gente entender, o livro de Daniel, existe uma diferenciação dele no cânon da Septuaginta para o cânon da Palestina, de Canaã, né? Os judeus de Canaã, eles tinham um cânon que hoje nós chamamos de Tanakh, que é a divisão de Torá, Neviim, Ketuvim. Torá seria os 5 livros de Moisés, Nevim seria o livro dos profetas no plural, e você tem o Ketuvim. Mas no cânon judaico, que era o cânon que os teólogos dali da Judéia eles formularam, o livro de Daniel não entrou nesse cânon, né? E aí você tem o porquê que dentro da Palestina, dentro de Canaã, o livro de Daniel não é tido como um livro profético. Mas para a escola de Alexandria, no norte do Egito, eles já introduziram o livro de Daniel no livro dos profetas. Ele vem logo depois de Ezequiel, que segue o que está na Bíblia católica e o que segue a Bíblia evangélica, né? A Bíblia reformada. E aí, o livro de Daniel, ele é estudado como contendo alguns gêneros literários. E entre ele, um dos gêneros é chamado de manticismo, ou seja, é o gênero literário chamado sabedoria mântica,
que foi um gênero que foi criado em um período. E aí, quando você encontra o período que esse gênero foi criado, você sabe mais ou menos a época que o livro de Daniel foi escrito e para quem ele foi escrito. Então, esse gênero de sabedoria mântica é um gênero que ele circulava no Egito, ele circulava na Babilônia, e ele tinha muito a ver com uma ideia de você prever o futuro através das entranhas de um animal. Que esse tipo de gênero literário, o gênero de sabedoria, ele é diferente do gênero de sabedoria de Israel. Por quê? Porque o gênero de sabedoria de Israel, ele já é mais baseado na sabedoria de Salomão, que você encontra, por exemplo, no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, né? Que é aquela sabedoria que estava em torno do rei, que estava dentro do palácio. Já o livro de Daniel, ele já está fora desse contexto. Sem falar que o Daniel, pela escola judaica, ele não é tido como um profeta, porque você não vai encontrar terminologias no livro como assim diz o Senhor. Né? E nem ele profetizando para um rei, ao lado de um rei, como você tinha antigos profetas, Isaías, Ezequiel e tantos outros profetas no Antigo Testamento. Então esse gênero de sabedoria, alguns estudiosos como Philip R. David, John Collins, outros estudiosos como Munster, eles vão falar que esse tipo de sabedoria ele foi criado como uma espécie de resistência contra a força dominante. Já que você está falando de Daniel, alguns que tem a datação do livro, e aí tem os eventos previstos por Daniel sobre os impérios, mas alguns não acreditam ou refutam isso, dizendo que, na verdade, o livro de Daniel é um livro retroprojetado, que ele foi escrito após os eventos. Queria que você comentasse um pouco sobre isso para o ouvinte se situar no que eu estou falando, né? Sim. Isso que você acabou de mencionar, Wagner, realmente existe, tá? Existe estudos acadêmicos que eles dissecaram o livro de Daniel e eles encontraram ali porções que seriam denominadas de os contos da corte, né, que seria ali o próprio capítulo 1 até o capítulo 6, e do capítulo 7 até o 12 seria essa parte de literatura de resistência. Né? E aí se procurou a datação. Né? Então, esses estudiosos, especialistas, estudaram o aramaico. Né? O próprio livro de Daniel ele começa no capítulo 1 em hebraico, depois ele entra no capítulo 2, versículo 4 em aramaico, vai até o capítulo 7, e depois do capítulo 7 até o final ele termina em hebraico. Alguns dizem que essa construção começa com hebraico, quase a totalidade em aramaico, e fecha com hebraico, seria uma forma que algum escritor criou para poder fazer com que o livro entrasse no cânon judaico. Né? E você tem também que foi encontrado lá em Qumran, em uma das cavernas, um manuscrito de Daniel em grego. Né? Então você tem a literatura em grego, que foi a que entrou na Septuaginta, você tem tradições vindas do aramaico e do hebraico, né? E aí você vai ver os estudos e vai perceber que existe uma similaridade com o que acontece no livro de Daniel com o que acontece no período dos Macabeus. Eu vou dar um exemplo aqui, se você me permitir. Sim, aqui, claro. Você tem aqui na Bíblia Católica, eu trouxe ela aqui, a título de esclarecimento, né? Em 2 Macabeus, capítulo 7, você tem uma passagem que você vai falar para mim se lembra do livro de Daniel ou não. Ó. Diz assim, ó. 2 Macabeus, capítulo 7, versículo 1. Ó. Aconteceu também que 7 irmãos, detidos com sua mãe, começaram a ser coagidos pelo rei a tocar na proibida carne de porco, sendo por isso atormentados com flagelos e nervos. Um dentre eles, fazendo-se porta-voz dos outros irmãos, assim falou: que pretendes interrogar e saber de nós? Estamos prontos a morrer antes de transgredir as leis dos nossos pais. O rei, enfurecido, ordenou que se pusesse ao fogo
assadeiras e caldeirões, né? Tornados esses logo incandescentes, ordenou que se cortasse a língua ao que se havia feito porta-voz dos outros, e lhe arrancasse o couro cabeludo, e lhe decepassem as extremidades, tudo isso aos olhos dos outros irmãos e de sua mãe. Já mutilado em todos os seus membros, mandou que o levasse ao fogo e o fizessem assar, enquanto ainda respirava. Difundindo-se abundantemente o vapor da assadeira, os outros exortavam-se entre si com sua mãe a morrer com valentia, né? Então, se você for ver o que está relatado aqui no livro de Macabeus, ele tem muita semelhança com o que está escrito ali no livro de Daniel. E aí entra o que você perguntou sobre retroprojetar em um período um contexto que estava acontecendo quando o autor escreveu o livro e remeter esse gênero a um passado distante para dar essa característica de profecia. Certo. Aí só para, vamos dizer assim, concatenar as ideias para os nossos ouvintes. Então, basicamente, o livro de Daniel, que seria o Apocalipse do Antigo Testamento, ele é um gênero literário apocalíptico. Aí eu até peguei aqui para facilitar para você, ouvinte. Gênero literário apocalíptico é um estilo de escrita. Então, ele é um estilo de escrita onde ele é carregado aqui de símbolos e visões, etc. Tá. O termo apocalíptico vem do grego apocalipsis, que significa revelação ou desvelar, né? Tirar o véu, né? Aí essa parte nós entendemos. Do livro de Daniel, ele tem esse gênero, assim como o próprio livro do Apocalipse, ele segue o mesmo gênero literário. Aí só para nós fechar bem aqui a ideia. No contexto judaico-cristão, do ponto de vista teológico, o livro de Daniel ele está trazendo a revelação de coisas que iriam acontecer no futuro. Do ponto de vista da academia, ele já foi escrito concomitante aos acontecimentos ou depois desses acontecimentos, só para a gente bater um martelo para o ouvinte entender bem isso. Positivo. Do ponto de vista judaico-cristão, o livro ele é uma literatura que vai dar margem ao Apocalipse a temas que podem ser interpretados para o futuro, que é o que a igreja evangélica faz. Mas faz no dia a dia, na escola bíblica e tal. Positivo, no curso de teologia, na escola bíblica, né? Que é o uso que a igreja faz. Mas o acadêmico, como cientista ali estudando aquela questão, ele já não vê dessa forma. Ele já não vê dessa forma, dentro da academia. Ele entende que aquilo ali foi escrito já com as informações construídas. Sim, ele entende que o livro foi escrito de uma forma para trazer resistência ao Império Grego, né? Tanto que, para os acadêmicos, o livro de Daniel não menciona o Império Romano. Tá, aí pegando esse gancho, aí no caso o Daniel, do ponto de vista acadêmico, né, que esse é o tema, sim, né, ele foi escrito como uma resistência ao mundo helênico, né, vamos dizer assim. Já o Apocalipse do João, que o acadêmico ele fala que não é João, que ele é um anônimo, né, sim, já seria a resistência ao Império Romano. Seria a resistência ao Império Romano. A gente tá convergindo agora, né? Estamos convergindo. Que interessante, né? Então, por isso que existe essa diferenciação, né? E aí você falou muito bem, porque o livro de Apocalipse, recentemente foi encontrado um cânon chamado cânon muratoriano. Né? E esse cânon muratoriano, ele trazia no seu prefácio os livros desse cânon da Igreja Cristã, dividido em três partes. Em primeira parte, os livros que poderiam ser lidos dentro da comunidade cristã, do cenário da igreja, os livros que deveriam ser lidos em casa e os livros que não poderiam ser lidos dentro da igreja. E o livro de Apocalipse, pasmem, no cânon muratoriano, ele não estava no grupo dos livros que era para ser lido dentro da igreja. Ele estava nos livros que poderia ser lido dentro da sua casa. Né? Por quê? Porque existia muita resistência
ao conceito de inspiração no livro de Apocalipse, né? Como era uma literatura que poderia trazer muita confusão, então no início, nos primeiros séculos, o livro não era permitido de ser lido dentro da igreja, né? Aí já no quinto século, como a Igreja Católica ela era uma instituição que o bispo tinha uma voz de peso, aí um desses bispos ele assinou que o livro fosse inspirado. Muito bem. Caminhando aqui, você falou um pouco aqui de Daniel e acabou entrando nesse tema que é chamado de manuscritologia, né? Eu não sei se você tem algum material sobre isso, mas na nossa Bíblia protestante só tem 12 capítulos e na católica tem 13, que seria a história de Susana e o dragão, né? Susana e o Bel. Por que foi removido esse capítulo? Você sabe? Você tem informações sobre isso? Então você já vê que houve uma manipulação do escrito, né? Assim, você vê que quando você vai estudar essas questões, você vai estudar sobre os cristianismos, né? Nós não estamos falando de um único cristianismo. Você tem um professor lá da Universidade Hebraica de Jerusalém que ele fala assim, se você está procurando entender a interpretação messiânica do Novo Testamento para com os livros do Antigo Testamento partindo da terra de Israel, você está enganado. Procure no movimento que saiu lá do Egito, em Alexandria, né? Porque é em Alexandria que vai surgir essa interpretação que vai utilizar o Antigo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. Dentro de Canaã, dentro de Israel, você não vai ter essa questão, né? E aí você vai ver que em Alexandria você tem um cânon diferenciado. Você vai em regiões como Antioquia, você tem o outro cânon. Você vai em regiões na própria África, você tem outro cânon diferenciado que entram livros que não estão nem na Bíblia protestante, muito menos na Bíblia católica. A Bíblia dos gregos mesmo, ela tem bem mais livros do que a Bíblia católica e do que a Bíblia dos protestantes, dos reformados, né? Então, existiam diferenças. Entre esses cânones, você tem o livro de Enoque, que a gente passa a estudar, que foi utilizado como inspiração para a escrita do livro de Gênesis, para o escrito do Novo Testamento, a própria epístola de Judas, o próprio Apocalipse. Vários livros no Novo Testamento tiveram como pano de fundo o livro de Enoque. E o livro de Enoque não está nem na Bíblia católica e nem na Bíblia dos protestantes, mas está em outro cânon. Aquela história do apócrifo, né? Até passar para o ouvinte aí, essa palavra vem do grego apócrifos, que significa oculto ou escondido, né? E é usada em diferentes contextos pelos religiosos. No entanto, ele tem uma conotação de que não é aquele determinado texto ou capítulo ou livro como canonizado, santificado, né? Então o cânon é de canonização, de santo. Então aquele livro ele é considerado apócrifo, né? Ele não é considerado inspirado. E aí essa questão do Daniel, ele não estava na Taná judaica, mas estava no catolicismo. E aí na reforma protestante eles seguiram o critério do cânon da Taná, né? E aí tiraram fora. Mas já é uma modificação no livro. Você vê que é uma modificação. Por quê? Porque você tem o cânon que partiu da Septuaginta, né, que é o cânon da Bíblia Católica. Só que esse cânon, o livro de Daniel, ele é colocado logo após o livro de Ezequiel como um livro profético. Por quê? Porque a cultura de Alexandria era uma cultura profética. Eles tinham uma cultura literária diferente dos judeus que habitavam em Jerusalém. Já em Jerusalém, o cânon dos profetas já está fechado. O grupo de livros conhecido como Neviim, ele já está fechado. E ele é conhecido
esse Neviim no período dos Macabeus. Interessante. Ele já é conhecido. E essa questão da igreja evangélica reformada e no caso pentecostal, ela só enxergar Daniel e só enxergar o Apocalipse, né, que falam que é Apocalipse de João, como algo futuro, a gente estava até falando antes de entrar no ar, tem a ver também com John Darby, né? Eu até vou citar aqui, ouvinte, só para você se situar, que a minha ideia aqui é perguntar e te dar o conceito aqui, para você não ficar voando aí, perdendo. Mas John Darby foi um pastor e teólogo anglo-irlandês, líder do movimento dos Irmãos de Plymouth, que buscava retornar a uma forma mais simples e bíblica do cristianismo, fora das estruturas formais da igreja estabelecida. Aí, esse John Darby sistematizou a ideia de que Deus divide a história em dispensações. O que é dispensações? Ele fatiou o tempo, né? E aí ele fala que Deus interagiu com a humanidade em períodos, sendo o primeiro período da inocência, segundo período da consciência. Inocência, Adão e Eva lá no paraíso. Segundo período, consciência, ou seja, conhecimento do pecado. Aí, terceiro período seria a corrupção do gênero humano. Os seres humanos se organizaram em sociedade, e ali você vai ver a história da Torre de Babel, tentaram se rebelar contra Deus. Aí depois você tem o período dos patriarcas lá, que Deus, lá em Gênesis capítulo 12, chama Abraão e faz a promessa que através de Abraão se levantaria um povo e que através desse povo todas as famílias do mundo seriam benditas, né? Porque ele já faz ali um indicativo da vinda do Messias. E aí depois você tem o período da lei, né? Já com Moisés. Aí depois 5 períodos, né? Aí o 6º período, chamado período da igreja, né? Alguns falam dispensação da graça. E finalmente o 7º período seria o período do milênio, aonde nessa visão futurística, né? Jesus vai reinar por 1000 anos literais aqui na Terra. Não é só 7 dispensações que existem teorias com mais dispensações, mas essa é a mais amplamente divulgada. E pelo que se consta, foi John Darby que introduziu essa ideia. Mas, segundo a história, John Darby ele introduziu essa história. Ela foi absolvida por movimentos como o Adventismo, né? E, inclusive, ela foi conhecida mesmo por Scofield, né? Já depois, Scofield, que foi um advogado, pastor e teólogo norte-americano, que ajudou a popularizar as ideias de Darby nos Estados Unidos. E aí, como o movimento pentecostal ele começa nos Estados Unidos, depois vem aqui para a América do Sul, meio que trouxe essa teologia, e hoje praticamente todo pentecostal, quando ele vai estudar a teologia escatológica, ele sempre vê como futuro. Tudo que está ali é futuro. Mas é bom saber que existem outras linhas, por isso que a gente está tratando hoje aqui. Mas podemos dizer, então, que a base dessa linha escatológica futura é com John Darby e John Scofield, né? Sim. Você tem movimentos anteriores. Por exemplo, você tem na virada do século... do século X... para o século XI, nós estamos falando aqui 999 para o ano 1000. Né? Nessa época, a Igreja Católica, na Idade Medieval, ela controlava vários países. Ela colocava reis e tirava reis. E ela praticamente havia expandido o seu domínio sobre vários países, várias nações. E nessa época... alguns teólogos eles começaram a pregar que na virada do milênio, de 999 para o ano 1000, que ali estaria se cumprindo a parte do Apocalipse que diz que o Satanás seria solto por 1000 anos, ele seria preso por 1000 anos, depois ele seria solto. E teve um pregador na virada do século que ele falou assim, olha, quando a gente entrar no ano 1000, o Satanás vai ser solto e ele vai... balançar, que vai fazer a bagunça aqui, né? Então você tem que... Inclusive, pegando esse gancho, aconteceu a mesma coisa de 99 para 2000, né? Justamente. O pessoal fala o bug do milênio, o fim do mundo e tal. Justamente. Você vê que o Apocalipse, ele é um livro que ele não é entendido.
né? Eu até achei interessante uma colocação que uma vez eu ouvi um professor falando, ele falando assim, olha, o livro do Apocalipse, ele é um livro que é escrito em oculto e revelado para esse grupo que vai receber em oculto. Né? Ele não é revelado para todo mundo. Por quê? Porque se você for ler o livro de Apocalipse, tem tanta coisa enigmática ali. Por exemplo, muita gente não sabe. Todo mundo hoje, por causa da notícia, por causa do ensino, ele aprende que a marca da besta é 666. Mas existia uma tradição lá no passado que dizia que o número da besta era 616. Ou seja, você não tem só a linha do 666. Você tem uma linha também na qual era ensinada que a marca da besta era 616, que era uma forma de referenciar a Nero. Né? Então, para o grupo que recebeu o livro, eles entendiam a mensagem do livro, mas para quem está de fora, a mensagem é fechada. Então você tem lá seres enigmáticos, que são seres mitológicos, que são conhecidos como a quimera persa, que são seres que têm dente de leão, cabelo de mulher, cauda de escorpião. Né? Você vai pesquisar sobre a quimera da mitologia persa, você vai ver que essa figura mitológica está lá no livro. Né? E a pessoa pega aquela parte do livro e ela fica imaginando que lá no futuro pode acontecer. Então, aí você tocou no assunto. Esse é o perigo de interpretar o Apocalipse dessa forma, não é isso? Eu tava até para usar um termo aqui, anacronismo, né? Erro de cronologia. Consiste em atribuir a uma época ou a um personagem ideias e sentimentos que são de outra época ou representar nas obras de arte, costumes e objetos de uma época a que não pertencem. Onde eu vejo o anacronismo aí? Como você disse, esse livro foi escrito numa época com uma linguagem adequada à época, com símbolos facilmente que seriam identificados pelo aquele movimento da época, e a gente quer transportar tudo isso para hoje. Não seria esse o perigo de interpretação do Apocalipse? Então, isso é a praxis do cristianismo. Nos dias de Jesus não foi diferente. Por quê? Porque você tinha dentro da cultura bíblica, teológica judaica, você tinha um gênero que era chamado de pesher. Né? O que é pesher? É você dar a sua interpretação àquela literatura. No caso, seria o que chamam hoje de exegese, né? Exegese, né? Eu tô falando assim, seria, por exemplo, quando a gente pega livro de um comentarista de livros da Bíblia. Né? Então você dá honra àquela pessoa porque uma editora lançou ele, então você fala assim, aquela pessoa tem autoridade para fazer aquele comentário daquele livro da Bíblia. Então eu comprei o comentário do Matthew Henry, né? Por quê? Porque ele é uma pessoa considerada. Então, esse costume de fazer um comentário já existia nos dias de Jesus, que era fazer um pesher. E isso é tão verdade que dentro dos manuscritos do Mar Morto, numa das cavernas, foram encontrado, por exemplo, o pesher de Abacuque, que era um comentário de um judeu sobre o livro de Abacuque. Né? Eu tenho o maior interesse de saber o que a pessoa comentou do livro de Abacuque, porque era o que nos dias dele ele interpretou. Né? Então o cristianismo ele herdou essa prática de fazer o comentário. Né? Mas nós temos a base que é as palavras de Jesus, que Jesus ele vai falar, né? O fim está próximo, né? O Filho do Homem está vindo, preparai-vos, né? Estai atentos, estai vigilante, andem nessa conduta, estejam vigiantes, né? Então... sobre isso eu vi até um comentário de um teólogo, né? Que quando fala que Jesus fala que o fim está próximo, né? Ele cita o salmista, quando o salmista fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, né? Então esse está próximo não dá pra gente interpretar do ponto de vista do tempo cronos, né? Que é cronológico. Justamente. O tempo kairos de Deus é um tempo totalmente diferente do nosso, né? Então esse está próximo ali... É muito relativo, né? Porque Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás que estava próximo, estamos em 2024. Você vê que esse tipo de interpretação vai contra a própria Bíblia, porque veja bem,
O Salmo 90, ele é tido como o único salmo que Moisés escreveu, né? O grande Moshe escreveu o Salmo 90. E aí ele vai falar o que no Salmo 90, né? Que está destinado ao homem morrer, né? Viver até os 70 anos, depois disso... Enfado e canseiro. Né? Canseiro e enfado. Porém, com quantos anos Moisés foi escolhido para ser o legislador de Israel? Então. Com 80. Mas teve mais 40 de ministério ainda, né? Então, são 3 fases de 40 a vida dele, né? Só que aí o versículo em questão, ele é tirado de dentro do seu contexto, porque o que Moisés está passando realmente, a mensagem que ele passou ali no Salmo, ele está falando o seguinte: olha, eu achava que aos 70 anos não tinha mais nada para mim, entendeu? Já estava só esperando bater as botas, mas nesse momento que eu estava esperando que Deus não ia fazer mais nada comigo, foi quando ele me escolheu e ainda me deu mais 40 anos de graça, me tornei um legislador, um libertador, né? Ou seja, tanta gente que fala, não, está destinado ao homem morrer, viver até os 70 anos, né? Então a teologia quer impor 70 anos. Isso é o fundamentalismo, né? E o fundamentalismo, ele quer achar um fundamento, só que às vezes aquele fundamento não é o certo, né? Não é o certo. E a gente pode caminhar então a essa altura do programa do seguinte, que a igreja, o tema do programa é a igreja e a faculdade tem a mesma escatologia, né? Ou escatologia na igreja e na faculdade, existe diferença? A gente já pode dizer que sim, existe, e pelo que você já apresentou, expôs até o momento, a escatologia de faculdade, ela já vai na contramão da igreja, porque a igreja interpreta de uma maneira futurista e a faculdade não. Seria isso? Mas não para fazer oposição à igreja, porque a faculdade, você sabe disso, que ela trabalha com método e construção de conhecimento. Então, um jovem que entra numa faculdade que não é denominacional, para fazer arqueologia, para fazer sociologia, ciências da religião, ele entra ali e ele é encaminhado, direcionado por um professor a produzir conhecimento. Porque a faculdade que a gente está falando aqui é a não confessional, né? Que a confessional também está contaminada, de certa forma. Conhecimento contaminado, vamos dizer assim. Mas a faculdade teológica não confessional, ela vai trabalhar com a razão, com a lógica. E o âmbito de igreja, ele vai trabalhar de maneira confessional e vai ter uma teologia sistemática. E a teologia sistemática significa que alguém sistematizou aquilo ali, né? Então, para nós caminhar, a faculdade, ela não trabalha, podemos dizer assim, de maneira a enxergar a escatologia como uma coisa que vai acontecer no futuro, sabe Deus quando. E a igreja, ela já trabalha com essa ideia de ter essa expectativa de que alguma coisa vai acontecer na história. Seria essa a principal diferença? Seria a principal diferença. Maravilha. Então, dentro da ideia da faculdade, o que se aplica melhor aqui? Porque eu em algum momento eu falei dessas outras linhas de pensamento, a pretérita, a histórica e a idealista. A faculdade, ela se alinha mais com qual dessas ou com nenhuma dessas? Olha, a grande parte das universidades, elas se alinham com a visão idealista, né? Que o livro, ele é tido como simbólico, né? E ele se completa em Jesus, que institui a sua igreja, e aí, através da igreja, o reino de Deus, ele vai se espalhar, né? O reino de Deus, ele vai se ramificar em todas as nações que estão aqui, e o reino de Deus vai se concretizar aqui na Terra. Então, grande parte das universidades, tirando algumas, como por exemplo a Universidade de Copenhague, que ali você já tem uma linha mais minimalista, né? Que até a própria Igreja Católica não coaduna muito com o que é proposto ali pelos estudiosos. E você tem um deles, por exemplo, que foi um homem chamado John L. Thompson, que ele foi apresentar a tese de doutor dele, e quem foi o orientador ali, uma das pessoas que fez parte da banca, foi o Bento XVI, que era... Interessante. E a tese dele foi rechaçada,
lá nos Estados Unidos, né? Mas aí depois ele é convidado por essa escola de Copenhague, por escolas dentro de Israel para fazer trabalho arqueológico, né? Então você tem uma linha, né, que é minimalista, que não vai acreditar na espiritualidade da Bíblia, né, em muitas coisas ali, e você tem a grande parte das universidades, tanto Israel como administradas pela Igreja Católica, que trabalham com essa visão ideológica. Aí só para recapitular, a visão ideológica aqui é que o livro trata-se de um livro simbólico, né, com símbolos, que tem valores morais e espirituais, sim, mas com símbolos. Legal. Mas eu gosto muito dessa ideia aqui também, que é histórica, né? Que é a evidência do cumprimento atual do Apocalipse em relação aos eventos, mas que vem se desdobrando desde o primeiro século. E eu sempre cito aqui Apocalipse 2,13, que diz assim: conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Eu gosto muito dessa linha, pastor Curvelo, sim, porque eu entendo, quando eu vejo essa ideia de Antipas, que aqui está se tratando de algo literal. Quando fala que trono de Satanás, eu até vi um vídeo no Instagram, muito ridículo, falando que o trono de Satanás é um local geográfico. E não tem nada a ver o texto. Quando o texto fala aqui Apocalipse 2,13, que ele fala que onde está o trono de Satanás, e depois ele fala onde Satanás habita, isso aqui tem um motivo disso daqui. Isso aqui é porque lá havia um monte, lá nessa igreja, que aqui está direcionado. sim, Nós temos que entender que aqui essa carta está direcionada. Terceira carta, a igreja de Pérgamo. Então nessa região de Pérgamo havia um monte, nesse monte havia um altar do templo de Zeus, no alto dessa montanha em Pérgamo. Então ali o escritor ao Apocalipse, ele fala que esse altar do templo de Zeus era o trono de Satanás. Isso é muito parecido com o que acontece lá naquela passagem que fala assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno também ali na Cesareia de Filipos lá, também era um local, numa montanha onde se fazia adoração a Deus Pan. Então aqui em Apocalipse 2,13 repete a mesma ideia. Ali havia um altar, um templo a Deus Zeus, e ali ele era chamado de trono de Satanás. E essa figura que fala que Antipas, minha fiel testemunha, era justamente o bispo de Pérgamo, o anjo da igreja, que segundo a historiografia vai nos relatar, ele foi colocado, ele foi cozido vivo. Alguns até falam que havia ali, esse caldeirão ali que foi cozido vivo, tinha a forma de um boi, que colocavam ele de bronze, colocavam ele dentro e fechava. Você acha algumas ilustrações no Google Imagens. Sim. E ali ele foi cozido, vivo, foi morto, foi martirizado. Ele é um Marte. Por isso que o escritor escreve Antipas, minha fiel testemunha. Ou seja, é algo histórico aqui. Sim. Algo que já aconteceu, não vai acontecer. É algo que aconteceu. Então a gente não pode enxergar o Apocalipse como tudo no futuro. Mas aí até para te perguntar, que eu tô falando, comentando mais do que perguntando, né? Mas essa questão, eu até coloquei aqui, no sentido dessa escatologia sensacionalista, né? Que é um foco excessivo no futuro e no fim dos tempos, né? Essa situação ela foi reforçada com aquelas obras do Tim LaHaye, Deixados para Trás, que ele escreve ali uma história fictícia que diz que está mesclando com verdades bíblicas, e a turma meio que consumiu esse conteúdo e abraçou. Ah, sim. Você vê que na época que tinha até o filme, né, Deixados para Trás 1, 2, 3, surgiu um filme chamado Revelação. E nesse filme era interessante, porque, né, ele faz uma proposta desse óculos que hoje é famoso, que as pessoas colocam
de realidade, né? Realidade virtual, né? Realidade virtual. E nesse óculos é interessante que o projeto está sendo criado por um personagem que vai ser o anticristo. E aí, no filme, é interessante que quando ele lança o óculos, no experimento, as pessoas entram nessa realidade e não vê assim, muita coisa. Então, por exemplo, quem é paralítico, ele entra lá, ele está andando. Entendi. Quem é cego está vendo e tal. Aí, quando o anticristo entra no poder, o óculos ele já ganha uma característica o quê? Quem entra lá tem que receber a marca da besta lá dentro do óculos. Porque se não receber, vai morrer lá dentro e isso vai se refletir aqui na vida física. Entendo. E aí a pessoa realmente é curada lá dentro e a cura reflete na vida da pessoa, né? Só que aí a pessoa já está com a marca da besta. Esse filme, eu assisti ele há 10 anos atrás. Né? E recentemente você viu a febre desse óculos de realidade virtual, né? Aí você já fala assim, puxa, será que o filme que foi feito lá atrás ele é um sinal? A gente não sabe. Né? Então o que Cristo espera da igreja dele hoje é cautela. Né? Uma coisa que eu costumo dizer, pastor Curvelo, é que até um relógio sem pilha, ele acerta 2 vezes a hora no dia. Aí, ó. Até um relógio sem pilha, você botar ele 3 da tarde, 2 vezes no dia ele vai acertar. Que ou vai ser 3 da tarde ou 3 da madrugada. Justamente. Por que isso? Que a gente tem costume de querer olhar para o livro de Apocalipse e adivinhar as coisas que vão acontecer no futuro. Algumas coisas vão acontecer, porque é probabilidades. É a mesma ideia do desenho dos Simpsons, né? Que a turma sempre fala, os Simpsons previu isso daqui. Não, ele chutou alguma coisa aleatória que aconteceu. Como os próprios filmes de ficção científica, que os diretores aí, como o Steven Spielberg e tal, colocaram coisas em filmes lá atrás que hoje é uma realidade tecnológica. Justamente. Então, eu acho que essas predições são perigosas. Vamos para os recadinhos, alguns aqui. Walter Rufino, boa tarde, mano Curvelo, grande abraço. Daniel Germano, amém, meu amigo evangelista Curvelo, você vai longe, meu nobre. Valdemir Onival da Silva, paz do Senhor Jesus Cristo, meu nobre pastor Luiz. Kaique Farias, um abraço, meu amigo Luiz, homem de Deus. Lucineide Silva Guilmo, a paz do Senhor. Saudações de paz, meus amigos. Tá aí os recados, não dá para acompanhar todos. Vamos seguir na sequência aqui. Existe um livro do alemão Jürgen Moltmann, né, chamado Teologia da Esperança, né? E ele traz uma proposta que a teologia do Apocalipse é para te trazer esperança. E ele vai trazer, acho que alguma coisa parecida com a ideia idealista, né? E ele usa uma expressão que até o Ricardo Gondim, em uma aula que ele deu, ele usou essa expressão, filmaram o Ricardo Gondim, fizeram um corte do vídeo e aquilo viralizou de uma forma forte na internet, o pessoal chamando ele de herege, mas sem procurar entender aquele contexto, que ele usa a expressão que o arrebatamento ele é um horizonte utópico, né? Então ele destaca essa esperança, né? E ele usa essa expressão horizonte utópico. Comente um pouco sobre isso, sobre essas ideias aí da teologia da esperança, sobre esse horizonte utópico. Então, essa ideia da teologia da esperança, ela tem uma inspiração na teologia católica, né? E aí é um desdobramento que vai trabalhar a ideia do seguinte, que o livro de Apocalipse, uma das formas de você ler ele, não é para criar medo, que as pessoas têm medo, né? Vai acontecer isso, vai colocar a marca da besta. Acaba sendo uma mensagem terrorista, né? É uma mensagem. E aí você vê que isso reflete até em alguns pregadores tidos como pentecostais, que eles falam, olha, o mundo vai acabar agora, sabe? A China vai dominar tudo. O Brasil vai criar uma moeda que vai acabar com o dólar. Vai acontecer isso. Isso é mais ou menos aquele ditado popular, ver chifre em cabeça de cavalo? Positivo. E olha que interessante, né? Quando nós vamos estudar, por exemplo, alguns segmentos cristãos, entre eles a Igreja Adventista do Sétimo Dia, muita gente não sabe. Mas antes de ser do Sétimo Dia, era um movimento que ficou conhecido como Igreja do Advento.
né, que partiu de um pastor batista lá nos Estados Unidos, Miller, e esse Miller, ele fez interpretações que ele deu datações da volta de Jesus, o movimento não ocorreu, frustrou um monte de pessoa, ele, arrependido, abandonou o movimento, que foi abraçado pela senhorita Ellie Goldwhite, junto com outras pessoas, e aí se introduziu a guarda do sábado. Ou seja, de início, o movimento não era sabatista, o movimento era só advento. Assim como o Islã, né, não estou aqui atacando o Islã, mas o Islã, quando ele nasceu como uma religião do profeta Maomé, com um Deus chamado Alá. Não, o Islã era uma religião que foi criada para pregar para judeus na cidade de Medina, que tinha outro nome em árabe, porque o Maomé, ele tinha uma interpretação do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ele conhecia Cristo, conhecia o Novo Testamento, mas ao pregar em Meca, ele foi expulso. E aí ele vai para sua Hégira, que é a fuga dele para a cidade de Acribe, que depois vai se tornar Medina, e lá ele encontra uma comunidade de judeu, e ele passa a pregar o que ali naquela comunidade? Ele passa a pregar que a cidade sagrada é Jerusalém, olha só, porque ele está pregando para judeu. Né? A cidade é Jerusalém, o dia sagrado é sábado, e quando a gente ora voltado para Jerusalém. Mas aí, quando ele usa o Novo Testamento para dizer que ele é o Consolador que Cristo havia prometido, ele é perseguido. Aí os judeus se tornam inimigo dele, ele arregimenta um exército de mercenários, mata os judeus ali na cidade de Acribe, em Medina, e aí ele fala, a partir de agora, o dia sagrado não é mais o Shabat, o dia sagrado é sexta-feira, e a cidade sagrada não é mais Jerusalém. A cidade sagrada agora é Meca. Aí ele vai, depois de 13 anos fugido, ele vai com o seu exército até Meca, e aí ele faz um acordo com as pessoas. Ou você aceita o meu acordo, ou vocês morrem. E aí os árabes lá aceitam o acordo dele e a religião muda. Então toma uma nova cara. Aí que tá. Aí você tá falando uma coisa interessante, que é a construção da teologia dentro da religião, que vai evoluindo, vai mudando, vai modificando, né? E assim como a escatologia, né? Assim como a escatologia. A escatologia ela acaba sendo reinterpretada, né? Mas aí dentro desse assunto também, como você vê a importância de ter uma discussão nas variadas interpretações de escatologia, né? Nas igrejas e nas instituições teológicas? Porque, na verdade, só te vem de um lado, ó, escatologia é isso aqui. E às vezes te priva, né, ou te poda de você ver que existem outras linhas, como a gente está vendo aqui, essas hoje aqui, como a pretérita, a histórica, a idealista, aí só te apresenta a futurista. Como você vê isso? Por que acontece isso? É uma forma de manipulação? Como você enxerga isso? Você tem parte que é manipulação, mas você tem uma parte que as pessoas que estão ali na denominação, elas prezam por uma tradição, né? Aquela tradição apostólica que recebeu de homens que foram consagrados a Deus. Até aí tudo bem, né? Você preservar algo, porque isso é bíblico, você preservar, estar na doutrina dos apóstolos. Mas se você não entende o perigo do fundamentalismo, você cai no erro. Por exemplo, no século III, houve um filósofo romano chamado Porfírio, que ele foi o primeiro filósofo, lá no século III, a dizer que o livro de Daniel foi escrito na época para os macabeus. Né? E aí os pais da igreja naquela época, Orígenes e outros, taxaram ele como pagão, né? Pegaram as obras dele, queimaram as obras dele e não deram ouvido para ele. E hoje, depois de 16, 17 séculos, as ideias dele hoje praticamente revista nas universidades, as pessoas têm, né? Então, a igreja precisa de tomar cuidado com o fundamentalismo, de querer crucificar a pessoa que tem uma visão diferente, achar que aquela visão é do diabo, do capeta, que aquela pessoa tem... E dentro desse assunto, você acha, sobre esse debate da obrigatoriedade de ensinar diferentes visões escatológicas, na igreja eu até entendo, como você falou, existe uma tradição que se abraçou, e aí vai ter uma declaração de fé.
Ok. Mas numa faculdade, numa instituição, como você vê isso? Deveria ser obrigatório ensinar todas as visões ou as principais visões escatológicas? Eu acredito que sim. Acredito que o aluno deveria conhecer até para ele ser mais moderado. Porque a partir do momento que ele aprende que existem outras vertentes, ele vai ter que aprender a como conviver com essas outras vertentes. Né? É meio parecido com política. Você sabe que existe o outro lado e você tem que conviver. Você tem que aprender a conviver. Não pode ser levado muito no extremismo. Não, é só a gente. Eles não, vamos execrar eles. Não pode. Tem até uma frase que nas coisas essenciais a unidade, nas coisas não essenciais a tolerância e em todas as coisas a caridade, né? Então, assim, a escatologia não é algo essencial, né? A cristologia é essencial. Positivo. Cristo tem que ter unidade. Agora, no que diz respeito à escatologia, você tem que ter tolerância. Não dá para todo mundo pensar igual sobre coisas que ainda não aconteceram. Justamente. Você vê que quando a pessoa fala assim... outro dia me mandaram o vídeo, né? Um pastor pregando para uma multidão dizendo que a China iria dominar, né? E aí você vai estudar... Por exemplo, eu tive um curso de Relações Internacionais e o professor da Universidade de Brasília ele falou assim, olha, dificilmente hoje alguém consegue quebrar o poderio dos Estados Unidos, porque... Não estou aqui babando, como diz aí, né? Babando ovo, não. Sim. Mas ele está falando uma realidade. Está fazendo análise geopolítica. Né? Ele está falando uma realidade. Ele falou, dificilmente alguém consegue quebrar. Por quê? Porque hoje a gente já não pode chamar mais os Estados Unidos de uma superpotência, mas de uma hiperpotência por causa dos poderes de sanção que eles têm. Né? E alguns já chegam a dizer que os Estados Unidos hoje se parece até com o antigo Império Romano. A política deles com os outros países... Sabe? Entendo. Então existe... E aí você vê, por exemplo, recentemente a China tentou ganhar o mercado de carro aqui no Brasil com a empresa BYD. E os carros estão parados no porto. Né? Os carros estão parados no porto lá. Por quê? Porque o Brasil não está adequado ao mercado. Tá certo, meu querido. Temos mais uma pergunta e aí a gente vai caminhando para o final. Ok. Tem um autor chamado Carlos Masters. Ele tem um livro, né, sobre Apocalipse, né, comentário, mas ele criou um sistema chamado Leitura Popular da Bíblia. E ele propõe você ler o livro do Apocalipse da seguinte forma, como uma mensagem de esperança e transformação social. Aí eu te pergunto, como a leitura do Apocalipse pode ajudar a despertar a questão social, a questão dos oprimidos, a questão dessa responsabilidade cristã com a questão social? Porque ele tenta fazer essa relação, Masters, com essa questão da escatologia, com o desafortunado, né, com o necessitado. Sim, o cristianismo ele tem que ter na pessoa de Cristo a ideia de uma esperança de um mundo melhor. Né? Então, se eu tenho em Cristo essa esperança, eu vou viver como Cristo vivia, vou viver em comunidade, amando o meu próximo, amando o meu irmão, né? Que é aquela pessoa que não só que está dentro da igreja, que aí já conflita um pouco com a ideia dos pentecostais, dos evangélicos, que eles estão focados só no seu grupo, né? E muitas das vezes não olha para quem está fora do mundo. Eu não estou generalizando, né? Mas tem pessoas aí que estão relegadas, estrangeiros, pessoas que precisam de ouvir o evangelho. Então, nós só vamos expandir o reino de Deus a partir do momento também em que nós saímos de dentro da igreja e fizermos obras sociais também. A igreja deve fazer essa obra social, não esperar do Estado. E alcançar o estrangeiro, alcançar a pessoa que está lá perdida, que está nas drogas. Não se conformar, né? Não Porque se senão conformar. fica, isso aqui é o cumprimento dos fins dos tempos, não vamos fazer nada. É muito fácil, né? Fazer o que a gente puder. Meu nobre, faça suas considerações finais, aí você já apresenta seu material. Maravilha. E deixa os seus comentários. Nas considerações finais você destaca
alguma coisa que deixamos de perguntar ou que você queria falar e não teve oportunidade, porque não foi feita a pergunta, você já inclui nas suas considerações. Bom, eu quero agradecer todos os ouvintes, todos os irmãos e irmãs aí que mandaram um alô aqui na rádio, que estão aí escutando, assistindo. Ao meu amigo Wagner, que nos fez esse convite carinhoso, sabe? Pela receptividade, por lembrar, né? Por estar fazendo parte da nossa história. E a todos vocês que dão continuidade a esse projeto, né? De estar aprendendo a palavra de Deus. Olha, escatologia, Apocalipse é um assunto assim muito vasto, né? Então são muitas ideias e hoje a gente trabalhou alguns pontos, né? Então eu não tenho como em uma hora a gente abordar assim esse assunto de maneira assim pormenor, né? A gente vai tratando conforme o tempo vai permitindo, né? E assim eu tive a oportunidade de, junto com o Wagner, escrever uma literatura, né? Que é esse livro Profetas, Profecias e Farsas, né? O Wagner me deu essa honra de estar junto com ele fazendo essa obra. Prazer. Você que quiser adquirir, você pode mandar uma mensagem aí, o Wagner vai passar o contato para vocês. Também tive a oportunidade de escrever essa segunda literatura, A Bênção do Senhor, né? A Birkat Adonai, que fala que é um tratado sobre a bênção do Senhor, ensinando que para você ser abençoado, você não precisa de barganhar com Deus, né? Como a Bíblia própria fala, as bênçãos do Senhor vai vir atrás de nós. Nós não precisamos correr atrás dela. Tem isso aqui também, Vencendo as Crises através da Oração. Tem outras literaturas também que a gente não conseguiu trazer. Eu agradeço pelo carinho e que Deus abençoe vocês e todos os ouvintes. Deixa seus contatos, redes sociais. Assim, você pode nos encontrar ali no Instagram, @Luiz com Z Curvelo, tudo junto. E você pode mandar uma mensagem e nós vamos conversando ali, trocando ideias e informações. Maravilha. Eu queria só deixar um comentário aqui sobre Carlos Mesters, né? Tem um livro muito interessante, quero deixar aqui para vocês de curiosidade, né? Chama Apocalipse de João, Esperança, Coragem e Alegria. E aqui ele vai trazer uma apresentação que eu achei interessante. Ele fala assim: os problemas que o Apocalipse provoca hoje. O Apocalipse de João é um dos livros mais procurados da Bíblia, também dos mais abusados. Muitos não entendem o seu sentido, mas sentem uma atração ou uma curiosidade. Uma senhora disse: entender não entendo. O meu entendimento é fraco, mas gosto muito. Me traz conforto e coragem na luta. Outros são mais críticos. Eles dizem: no Apocalipse Deus faz tudo, não sobra mais nada para a gente. E aquelas visões terríveis do fim do mundo, sem o entendimento. Aquilo só dá medo na gente, mas nem todo entendimento abre o sentido do Apocalipse. Quando, em 1980, o Papa sofreu um atentado, alguns crentes diziam: isto está conforme escrito no Apocalipse. O Apocalipse diz que a besta fera recebe a ferida da morte e sobrevive. Para uns a besta fera é papa, para outros é o governo, para outros o capitalismo, para outros o comunismo. Aí essa parte que eu achei fantástica. Cada um lê o Apocalipse conforme o seu próprio entendimento e dele tira as suas conclusões. Onde procurar o entendimento certo? Então a gente tem que ser moderado. Que você fique com essa reflexão, seja moderado no estudo do Apocalipse, não seja fundamentalista, porque você pode estar equivocado no seu pensamento. Eu quero mais uma vez deixar aqui nossos agradecimentos ao patrocínio, a Viva Ar, né? Os teus contatos estão aí no início do programa. Você pode estar voltando o vídeo, pegando os contatos. E também a minha gratidão a você, Luiz Flávio Curvelo de Jesus, estamos juntos, obrigado. Que você volte outras vezes, em outra oportunidade. Você, meu querido ouvinte, minha gratidão, você está acompanhando o programa até agora. E a gente vai ficando por aqui. Meus contatos, @Wagner Pedro Lima, lá no Instagram e no TikTok. Segue e depois puxa lá, né, tem um link na bio, a regravação do programa. Fica com Deus, Deus abençoe sua tarde, tamo junto, um forte abraço, o programa está encerrado.
Música